Boa noite, meus irmãos. Vamos chegando. Eu sou Carla, irmã de vocês. Estamos aqui mais uma vez com nossa live muito especial. Hoje iremos receber uma pessoa incrível, mais uma pessoa incrível, Dona Maria Alice, a irmã Maria Alice, arquiteta, mestra, que fez a maravilhosa caridade de trazer para nós esse livro lindo sobre a pedra de Xangô. E graças a ela, com a colaboração linda e maravilhosa, nossa pedra, nosso monumento histórico, recebeu esse presente desse tombamento, valorizando ainda mais a nossa cidade, que tem a maior parte de negros, a maior população negra fora da África. Nada mais justo para nós. Se eu errei, aqui estou, pedindo uma leme, meu pai Xangô. Se eu errei, aqui estou, pedindo uma leme, meu pai Xangô. Mandai a faísca de um raio pra me iluminar. Segura a pedra na pedreira, não deixa rolar. Xangô, caô, meu pai. Os seus filhos bombeiam, mas não caem. Xangô, caô, meu pai. Os seus filhos bombeiam, mas não caem. Caô, Xangô. Salve, salve, Xangô. Boa noite, meu povo. Então, meus irmãos, mais uma vez a nossa live, a nossa casa Lume. E hoje, mais uma convidada muito especial, a nossa irmã Maria Alice irá falar sobre a nossa pedra de Xangô, localizada em Cajazeiras, né? No nosso bairro histórico também, que é um bairro considerado, acho que o maior, né, de Salvador, com a população gigantesca. E nada mais justo que essa pedra ser aqui na nossa cidade negra. Então, vamos chamar a nossa irmã, né, para falar, se apresentar, apesar de que eu já entreguei um pouquinho aí, mas a presença dela aqui é muito importante, temos muito a agradecer. Eu vou colocar meu óculos, você sabe, né? Vamos ver se a nossa irmã já está por aqui, para que possamos... Sim, pedra de Xangô. Então, minha irmã, Xangô, presente. É com muita alegria que nós estamos aqui. Quer baixar um pouquinho só o seu celular? Pegar mais como estamos. Essa beleza. Tá bom, Completa. tá bom assim? Olá, minha irmã, que linda! Que Então, maravilha! eu quero boa noite a todos, Seja todas, boa noite, seguidores, alunos, irmãos. Eu quero agradecer o convite para estar aqui falando sobre a Pedra de Xangô, é sempre uma honra. E antes de falar sobre a Pedra de Xangô, eu preciso pedir licença à ancestralidade, né, aos orixás, aos vodus e quices e caboclos encantados. E depois dessa bela abertura, eu não vou ficar atrás, né, querida? Então, eu trago para aqui para vocês uma poesia que eu acho assim, muito linda, o Espetáculo dos Deuses. E eu vou ler aqui para vocês. Amanheceu, abri a porta, dirigi-me ao tempo em agradecimento. Neste momento, passava o vento.
sussurrando, correndo, balançando as folhas, mostrando as cores do nosso fundamento. Fiquei deslumbrada, o espetáculo continuava. Pássaros e galos cantavam, gente na rua passava. Eu no sol me banhava, sentindo-me abençoada com a grandeza do espetáculo que o Senhor do céu me mostrava. De repente, desceram como lágrimas, tênue e prateado, orvalho d'água, que Deus do céu de lá me jogava. Depois, o sol se escondeu, nuvens escuras apareceram, encantada e fascinada. Eu voltava para dentro de casa para fazer análise do espetáculo que Deus me deu. Esse poema é de Vanise Sena, mais conhecida como Dona Branca. E hoje estou aqui para falar de um espetáculo no miolo da cidade de Salvador, que é a nossa Pedra de Xangô de Cajazeiras. Lembrando também que na nossa cidade existe uma outra Pedra de Xangô, tão querida quanto a Pedra de Xangô de Cajazeiras, que é a Pedra de Xangô do Parque São Bartolomeu, que merece também toda a nossa reverência, certo? Então, está me ouvindo bem? Ótimo, está perfeito, fique à vontade. Então, eis aqui a nossa Pedra de Xangô, que é um monumento lítico que possui mais de 2 bilhões de anos, né? Ela fica no miolo de Salvador, entre Fazenda Grande 2, Fazenda Grande 3, 4, Estrada Velha do Aeroporto e Cajazeiras 10. Em 2005, um fato dramático aconteceu naquelas imediações. Essa pedra quase foi implodida para dar lugar à Avenida Cisvalente, quando o povo de terreiro se rebelou e, como eles próprios dizem, saiu para salvar a Pedra de Xangô. A Pedra de Xangô ela está localizada numa área de remanescente de bioma de Mata Atlântica, né? E também numa área remanescente de quilombos. Ela é considerada a morada dos índios, tupinambás, dos orixás, dos voduns, dos inquices e dos encantados, né? Para o povo de Santo, ela é o centro de convergência de diversos rituais públicos, semi-privados e privados de uma diversidade de comunidades de terreiros que se comunicam e se conectam em rede, né? É o lugar, eu digo que é a encruzilhada da diáspora, né? É o lugar e a linha onde é tecida todos os terreiros, né? De Salvador, né? Além de ser um centro de reverência do sagrado, está se tornando um centro de referência comunitária, política, científica. Entendeu? Então, eu sou apaixonada pelo lugar, né? Porque cada vez mais que eu estudo, cada vez aparece mais beleza naquele lugar. Sim. Mas vamos voltar um pouquinho na história, né? Em 1970, para você ter uma ideia, aquela área era uma área tipicamente rural, né? Existia apenas alguns terreiros. E eu vou dizer aqui algum deles, né? O mapeamento dos terreiros da cidade de Salvador, né? Que foi feito em 2008 pelo Centro de Estudo Afro-Oriental, localizou quantos terreiros, Maria Alice? 10 terreiros naquela localidade. O primeiro terreiro foi o Ileaxé Omi Careleuí, na Fazenda Grande 4, que é da nação Jeje Savalu. O querido Danda
Mansão Dandalunga Cocuazenza, que é de 1940, que é na Estrada Velha do aeroporto. Bem O famoso. terreiro, o terreiro Iban Zangola, que é de 1946, que fica na rua Benedito Jenks, em Águas Claras. O Filhos de Oxum, que é 1953, que também fica em Águas Claras. O Centro de Ogum de Ronda, que é de Umbanda, que é de 64, que fica onde, Maria Alice? Em Cajazeira 4. O terreiro Unzó Cunanxi, Angola, em Águas Claras. O Malau, o Malau, que é do Passinho, do saudoso pai Passinho, que é Angola também. Outro centro de Umbanda, Oxóssi Guerreiro, né? O Ilê Axé Odomi e o Ilê Axé Dejaomi. Esses terreiros, só um que é em Fazenda Grande 4. Todos os outros, um é no Fazenda Grande 4 e outro em Cajazeiras 4. E outro em Estrada Velha do aeroporto. Mas o restante era de Águas Claras, que foi a primeira Cajazeiras. Né? Porque aquela área era tipicamente rural. O que é que existia naquele lugar? Existia o Hospital dos Portadores de Hanseníase, leprosário, e o matadouro. E alguns casebres e fazenda, né? Que foram desapropriadas foram desapropriadas 6 milhões de hectares pelo governo do estado em 1975, né, para dar conta da crise habitacional que assolava na nossa cidade, pois não tinha lugar para morar, né? E aí foi que Cajazeira foi o urbanismo demolidor, foi chegando em Cajazeira, mudando aquela belíssima paisagem natural por prótese de concreto. Conjunto habitacional ali, conjunto habitacional aqui, sem, contudo, fazer um estudo de. Naquela época não existia estudo de impacto ambiental, né? Então saiu destruindo tudo, pedra, aterrando nascentes, né? E aí, em 2005, o que é que aconteceu? O Estado desapropriou 6 milhões, 16 milhões foi, sim, mas não construiu, só construiu 6 milhões. E aí, muitas daquelas terras a Condé vendeu, houve a ocupação informal. E em 2005, o que é que acontece? A crise de esgotamento sanitário precisava dar uma solução. Sim. E aí, o que é que o nosso Estado faz? Ele resolve implantar lagoas de estabilização em uma avenida de vale e saiu detonando pedras, aterrando os nascentes, né, destruindo toda uma área de remanescente do bioma Mata Atlântica. E aí tem no meu livro tem uma moradora que diz o seguinte, que ela estava dormindo e sonhou Xangô pedindo, desça e vai ver a pedra. E ela desce e vai ver a pedra. E quando ela vai ver a pedra, foi exatamente no momento que o engenheiro estava com a máquina para detoná-la. Certo? E aí ela pergunta o que é que ele estava fazendo ali. Ele disse que ia detonar a pedra porque ele estava impedindo a poligonal do meio ambiente. Ela disse que quem estava impedindo a poligonal era ele e faz com que ele pare a ação e passe um rádio para a Condé. E ela convida toda a comunidade de terreiro para vir salvar a pedra. Você fala dela. Né? Estou daqui. Né? Perfeito, gente. Vamos, quem não lê esse livro ainda, procure, porque hoje eu já fiquei extasiada aqui durante o dia, né?
uma olhada e vou ler com mais profundidade. Quem tiver a oportunidade, que ainda não visitou essa pedra maravilhosa, que é a pedra do nosso Pai Xangô, vá, pelo amor de Deus, pelo amor de Xangô, porque é muito lindo. Energia maravilhosa. A gente fica sem palavras, não é? De tanto axé, tanta força. Oh. É muita energia, né? Então, aí a partir de 2005, a comunidade de terreiro, o movimento ambientalista, começaram a se reunir para mobilizar. Quer ver babado? Foi no dia da inauguração da avenida. O governador da época foi inaugurar a avenida e aí é de cima, ele não desceu até a pedra, né? Então, e a comunidade provocando para ele descer até a pedra, né? E tem um religioso que diz que pareceu que Xangô deu um tapa na cara do governador, que o governador desce e vai ver a pedra. E aí é quando um dos religiosos da comunidade se manifesta, né? E ele tira uma pedra do solo com a mão, ele consegue, né? E como o governador da época era geólogo, ele disse que ali era uma pedra mesmo, né? E a partir daquele momento, ele disse que a pedra não ia ser implodida e que iria fazer algum reparo para tentar protegê-la. Para você ter uma ideia, se você pegar no livro a imagem aérea de 1976 do lugar, a pedra ela ficava imersa numa mata fechada, né? Só existiam poucas trilhas, quase imperceptíveis, dado a densidade da floresta, né? E em 2005 a pedra ela foi totalmente desnudada. Para você ter uma ideia, a pedra fica a 5 metros da pista. Ou seja, quem vai fazer um ritual não pode, é incomodado, corre o risco de ser atropelado, não tem a tranquilidade que se deve ter quando se vai fazer um ritual, né? E aí, a partir de 2005, começa toda uma mobilização no sentido de buscar o tombamento da Pedra de Xangô. Muitos foram os caminhos percorridos sem, contudo, lograr qualquer êxito, né? No final de 2011, eu conheço a Pedra de Xangô e eu, enquanto operadora do direito, tinha plena consciência que a Pedra de Xangô reunia todos os elementos para ser tombado e não entendia por que, até aquele momento, a Pedra de Xangô ainda não tinha sido tombada. E aí, como eu tenho uma relação de afeto para aquele lugar, Cajazeiras, Águas Claras, faz parte da minha infância, porque eu ia veranear lá, ia passar os finais de semana, então eu sabia todo o enredo, né? E como eu sou de uma família evangélica, eu nasci numa família evangélica, né? Sou gêmeos. E quando eu era pequena, eu dizia assim para minha mãe, para convencê-la: eu estou de setembro, mês de São Cosme e Damião. E todos os carurus eu tinha que estar, eu e meu irmão, né? Então eu tinha que, desde pequena, eu tinha assim, uma ligação muito forte com a minha ancestralidade. Eu não sabia o que era ancestralidade, eu dizia que era raízes, certo? E eu ficava no ouvido de minha mãe, é minha raízes, é minha raízes, é minha raízes, e convencia, e eu era a primeira a chegar no Caruru de Socorro e Damião. E se você souber de algum, me chame, porque eu ainda não fui para nenhum. Menina, depois e tu falou de setembro, eu também sou de setembro, sou gêmea, mas também sou de setembro. E essa raiz forte, é muito forte na gente, né? E eu também já me entrego para os convites. Se tem algum caruru, pode me chamar. Estamos juntas. Uhum. Né? Então, quando eu tomei conhecimento da pedra, muito embora eu não professar do candomblé, né, me tocou profundamente.
eu sou operadora do direito, conhecia todo o arcabouço jurídico. Eu tinha a minha infância, a minha história de vida me autorizava, eu tinha do conhecimento do que as comunidades de terreiro reclamavam, eu sabia. E muito mais, eu tinha documentos, certo? E também os meus parentes, eu tenho uma tia de 95 anos, que até hoje conta a história de Cajazeiras. Né? Então, eu sabia do que eu ia estudar. Né? E também um chamado da própria ancestralidade. E aí, você não fala o tempo que é raiz, e agora você vai fazer o quê? Esse conhecimento todo, você vai fazer o quê? Você vai deixar a pedra não ser tombada? Né? Foi quando eu resolvo, em 2014, em 2013, me submeter à seleção de mestrado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo com esse tema Pedra de Xangô. Né? Eu disse, olha, se o direito não me responde, a arquitetura e urbanismo vai me responder. E eu chego na Faculdade de Arquitetura com toda a vontade, com toda a garra, mas eu fui, talvez, eu diria mais, para tombar a Pedra de Xangô. Aí o professor chega e diz, vem cá, você vai produzir conhecimento ou você vai tombar a Pedra de Xangô? Eu disse, os dois. Aí tinha a hora que ele falava, vem cá, você é o quê? Você está fazendo a sua dissertação, ou você é militante, ou você é advogada da pedra? Porque eu fazia tudo ao mesmo tempo, porque eu entendia que não adianta eu produzir conhecimento se esse conhecimento ele vai ficar lá na biblioteca da faculdade. O conhecimento que eu produzo tem que gerar alguma coisa para a comunidade, um bem-estar, melhores condições de vida. Então, eu tentei fazer tudo ao mesmo tempo. Foi quando, em 2016, na pesquisa, eu descobri que a Pedra de Xangô ela não estava, ela fica nos limites sul da APA Joanes e Pitanga, mas ela não estava dentro da APA estadual Joanes e Pitanga. Aí ela estava nos fora. E naquela época, naquele ano, se discutia o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade de Salvador. Eu e o meu colega, José Saraiva, que na época era subsecretário da SECIS, teve a brilhante ideia. Vamos criar uma primeira APA municipal da cidade de Salvador. Por que a APA? Porque a APA a gente conseguiu definir uma poligonal de 410 hectares. Ou seja, todos os espaços verdes aqui é nosso, tudo é nosso, não é só a Pedra de Xangô, não. Certo? E definimos a poligonal da APA. Mas ainda era muito pouco. Vamos chamar o povo de santo e vamos perguntar a eles quais são os espaços verdes sagrados, vamos mapear tudo e vamos criar um parque em rede. Menina, quando a gente chegou naquele campo da Pronaica, botou assim, abriu um mapa no chão, com um grupo de pai de santo e mãe de santo. Eles tomaram o susto, né? Eles nunca tinham lido o mapa. Quando teve um pai de santo, eu estou aqui. Eu digo, você está aqui, mas daqui a pouco você não vai estar em lugar nenhum. Porque o crescimento, cada vez mais, está chegando e você vai perder seu espaço verde. E ele ficou assim, ó, estupefato. E aí saímos com os técnicos e os religiosos, demarcando todos os lugares sagrados. A encruzilhada de Exu, o Mariô, as nascentes. Porque nós não queríamos só a Pedra de Xangô. Nós queríamos todos os outros lugares sagrados. E aí, feito essa demarcação, eu sou operadora do direito. Para a criação de uma APA e de um parque-rede, você tem que reunir especialistas de várias áreas.
nós conseguimos produzir um documento de 45 laudas, subscrito por vários pesquisadores das mais variadas áreas do saber, engenheiro, historiador, sociólogo, antropólogo, arquiteto, urbanista, advogado, certo? Criando a APA e o parque. Nós fizemos uma emenda parlamentar e submetemos à Câmara de Vereadores, né? E uma das fundamentação, por quê? Da criação da APA, porque nós criamos a APA municipal. E aí, o que, é que a gente disse? Que era uma estratégia foral e espacial que visa contribuir para a melhoria das condições socioambientais da região de Cajazeiras e adjacência e o desenvolvimento sustentável, tanto da APA estadual como da APA municipal. E nós dissemos também que objetivava garantir as manifestações culturais, populares, indígenas e afro-brasileiras. E, sobretudo, a salvaguarda da Pedra de Xangô enquanto patrimônio cultural da cidade de Salvador. Não, né? Mas a gente só não queria só a APA, não. A gente queria o Parque em Rede. E o Parque em Rede? Que história é essa? Que babado é esse? Né? E aí nós colocamos no documento que o Parque em Rede Pedra de Xangô é uma proposta pioneira na cidade, né? Por possuir sua concepção a especialidade em rede, né? Que é a que tece uma territorialidade inteira. Um parque, o que é que a gente discutiu? Que o parque não é mais aquela superfície contínua, bem definida e clara. Ela não, ela permeia por várias gamas de espaços, pedras, riachos, tem ocupações informais, e que a gente queria, nesse espaço, tentar salvaguardar os lugares sagrados e mapeamos, né? Eu sei que, depois de muita luta, conseguimos inserir no relatório do PDDU e a proposta foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas, sem tirar uma vírgula do que pusemos. E assim, em 2016, foi criada a APA Municipal Assis Valente e o Parque em Rede Pedra de Xangô. Lembrando que será o primeiro, até prova em contrário, será o primeiro parque em rede da América Latina e o primeiro parque a levar o nome de um orixá, que é o nosso orixá Xangô, né, o orixá da justiça. Assim, e nada mais justo, né, do que ser aqui em Salvador, essa cidade com a sua população, eu acho que é 80%, né, negra, mais ou menos isso. E tem mais negros, né, fora da África, então eu acho muito, muito justo, e é justo. E eu quero saber, assim, de você, como pessoa, como é que você se sente com essa conquista, né, vendo que a nossa cidade, graças ao seu empenho, ao seu amor, conseguiu realmente esse tombamento, que é um benefício para todos, né? Não só as pessoas do axé, mas para toda a população de Salvador, baiana, brasileira, porque é um marco, né, para a gente, esse tombamento. Mas... Olha, eu digo sempre que o meu papel foi tecer essas redes, mas não é mérito só meu, porque eu sozinha não teria como fazer tudo isso. É uma rede que se tece todos os dias. Muitos pesquisadores se debruçaram. As comunidades de terreiro têm um papel fundamental em toda essa conquista, porque hoje quem preserva o meio ambiente, a natureza, é a cultura. São as manifestações culturais. É isso que sustenta esses lugares. O que foi que eu fiz? Foi mapear esses lugares, dar visibilidade, tentar tecer essa rede. Mas se todos não tivessem com esse propósito, nada aconteceria. Então, eu digo sempre que não é uma conquista minha. Eu acho que Xangô me deu a missão de salvar lá, Maria Alice. Desce aí, ó, conversa com um, conversa com outro, mas é uma conquista coletiva.
Sim, né? sim. Isso que você falou, porque também não ia adiantar todo esse movimento, toda essa conquista, né, se o povo do axé não continuasse a preservar, fazer seus rituais, né, deixasse lá como se uma conquista que não fizesse significado, mas toda essa luta, todo esse trabalho vem cada vez mais preservando e elevando também, não é, o nome da nossa cultura e o nosso monumento. Exato, são os osséis, são os amalás colocados na pedra às quarta-feira, são as caminhadas, né? São os orôs, são os festivais de capoeira que mantêm vivo aquele lugar. Se não fosse o povo negro dessa cidade, aquele lugar não existiria mais, não. Né? Então, não é só produzir conhecimento, é uma alimentação diária. Né? Sim, E o povo está lá, nos seus rituais cotidianos, nos seus rituais festivos, né? Reverenciando não só Xangô, mas todo o panteão dos orixás, dos voduns, dos inquices. sim, sim, alimentando essa energia maravilhosa, né, dos orixás. Porque Alimentando a fé. sim, sim. Nosso movimento é que nos alimenta, alimenta, como você falou, a fé, e alimenta essa força, né, que nós temos, que o povo negro tem, que o povo do axé tem, que é de acreditar realmente em tudo que está ali, acreditar que o orixá realmente existe, nos protege e nos ajuda a viver, não é? Faz parte Verdade. dessa caminhada. Ô, minha irmã, que maravilha. Então, e em 2016 nós conseguimos a criação da APA Municipal Assis Valente e do Parque Rede Pedra de Xangô. Grande vitória. Em 2017, mas os conflitos ainda continuavam, ocupação informal, desmatamento, intolerância religiosa, todo dia era uma queixa no Ministério Público e precisava tombar a Pedra de Xangô. Né? Mas eu ainda não tinha concluído o meu mestrado. Não, isso em 2016 ainda, final de 2016. Né? Só sendo que ninguém tinha, né? O laudo etnográfico, porque o que é o laudo etnográfico? O que é importante para o tombamento? O importante no tombamento é que a sociedade saiba quais os rituais, por que a pedra era importante para o povo de terreiro, quem cultua aquele lugar, qual a importância daquele lugar enquanto lugar sagrado, certo? E eu fiz isso, né? Durante 3 ou 4 anos eu pesquisei, mapeei as festas, não só as festas públicas, como as semipúblicas e privadas. Eu fiz mapa do percurso dos terreiros até a pedra, para mostrar como era feito. Porque é o seguinte, em 2008 foi feito o mapeamento dos terreiros de Salvador. Ficou constatado que 50% dos terreiros de Salvador são considerados terreiros de laje. O que são os terreiros de laje? São aqueles terreiros que não têm o espaço mato para a realização dos seus rituais e que precisam das encruzilhadas, das matas, das praças públicas para realizar e alimentar o seu axé. Certo? E aí, a pesquisa estudou 6 terreiros. 5 da nação Queto, 1 da nação Angola. Né? Tá bom aí? Tá, né? Para mostrar que os terreiros precisavam daquele espaço para manter viva a sua tradição. Né? E a Fundação Gregório de Matos precisava dessa pesquisa para tombar a Pedra de Xangô. De logo, meu professor não queria que eu cedesse, porque ninguém cede o seu trabalho, a sua pesquisa, antes da defesa.
E agora, José, como faz para convencer? E o Ministério Público querendo instruir o processo, o inquérito, e precisava também desse documento. Depois de muito convencimento, o meu querido orientador Fábio Velame concordou que eu cedesse a minha pesquisa para o Ministério Público e a Fundação Gregório de Matos, sob a condição de que só a Fundação Gregório de Matos e o Ministério Público teria acesso ao teor da pesquisa. E foi assim que, no final de 2016, o Conselho de Cultura da Fundação Gregório de Matos dá parecer favorável para o tombamento da Pedra de Xangô enquanto patrimônio cultural da cidade de Salvador, né? Mas só em 2017, em 4 de maio de 2017, que a Pedra de Xangô foi efetivamente tombada. Essa é uma conquista bem dura, né? Bem suada, né? Porque para a gente que não acompanhou do início e já pegou o caminho já no final, é como se fosse coisa fácil, mas pelo que o seu relato, né? Pelo que a gente pode acompanhar e ler através também do seu livro, foi uma luta muito grande. Parabéns, viu, minha irmã? Gratidão, gratidão, perseverança, pelo seu talento no estudo, né? Pela sua dedicação que para a gente é muito importante. Eu só tenho a agradecer e quero te ver outras vezes para você instruir a gente com essa riqueza maravilhosa. E eu vou chamar, viu? Nós vamos chamar e chama a gente também quando tu tiver algum assunto que tu queira passar. Sim. Sedentos, né, desses conhecimentos tão maravilhosos, né, do axé, da cultura geral. Uhum. Mas as conquistas não pararam por aí, não. Em 2018, a Pedra de Xangô, né, um aluno do Instituto de Geociência, ele pede a minha pesquisa, né, porque ele queria, já havia sido feita uma pesquisa pela Companhia Baiana uma inspeção geológica pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, né, e ele buscou aprofundar mais, né, e ele pediu a minha pesquisa. Eu digo, toma tudo, vá pesquisar. E não é que a criatura consegue que a Pedra de Xangô fosse reconhecida como patrimônio geológico de relevância nacional pelo Serviço Geológico do Brasil. Então, em 2018, a Pedra de Xangô foi reconhecida como patrimônio geológico. Então, a Pedra de Xangô hoje é uma APA, um parque em rede, patrimônio ambiental, sede de uma APA, né? Patrimônio ambiental, patrimônio geológico de relevância nacional, patrimônio cultural da cidade de Salvador. Que maravilha! Então, que possamos valorizar, né, essas conquistas tão importantes, porque é uma oportunidade que nós temos hoje, não é, minha irmã? De estar, né, honrar e cuidar como está sendo cuidada, né, desse patrimônio tão maravilhoso. Essa cidade, Salvador, é tão negra, tão sofrida também, né, mas vitoriosa. E essa vitória é muito importante para a gente. Eu estou com pena de porque eu quero te explorar. Você é tão maravilhosa que eu acho que eu vou ficar calada. Pode perguntar. E ainda tem mais novidades. Em 2018, né, no sexto prêmio República dos Procuradores Federais, a trajetória, né, eu submeti o artigo Os Caminhos Percorridos para o Tombamento da Pedra de Xangô. Ficou em terceiro lugar na categoria Advocacia e é um prêmio que tem uma repercussão internacional, faz parte da banca examinadora, a ONU, a Unesco, certo? Em 2019, lançamos o livro, em setembro, Pedra de Xangô, lugar sagrado afro-brasileiro na cidade de Salvador. Em outubro de 2019, nós estávamos em Harvard apresentando a Pedra de Xangô no colóquio Bosques Sagrados e Parques Secretos, né?
falando sobre a pedra, e aí que a emoção foi demais. Pense, era um colóquio, certo? Tinha pesquisadores da Nigéria, de vários lugares da África, certo? E cada um falando sobre os bosques, né, secretos, lugares, os espaços verdes ainda preservados, né? E que esses espaços só são preservados por conta da cultura, Sim. da cultura afro, né? E teve um fotógrafo aqui, assim, super renomado, que ele esteve em Salvador e tirou fotos da casa de Oxumaré, da Pedra de Xangô, foto aérea, para mostrar os espaços verdes ainda existentes da cidade de Salvador. E, para minha surpresa, gente, quando eu chego, tinha a foto da Pedra de Xangô. Mas não era só isso. A cortina do lugar da exposição era a imagem da Pedra de Xangô. Gente, que maravilha! Né? E essa exposição ficou 2 meses nos Estados Unidos, numa galeria nos Estados Unidos. Imagina, gente. E tu não chorou, não, minha irmã? Eu já estou aqui querendo. Claro que sim. E por que eu estou dizendo tudo isso aqui? É para que as pessoas percebam a importância daquele lugar. Né? É uma área de remanescente de quilombo do Buraco do Tatu. Há quem diga também que está entre o Buraco do Tatu e o quilombo do Urubu. Então, nós precisamos, né, abraçar os nossos referenciais históricos. Sim. Né? É muito importante. Então, de um lugar da periferia, do miolo da cidade de Salvador, né, tem uma beleza extraordinária. Para você ter uma ideia, quando eu submeti a seleção de mestrado na Faculdade de Arquitetura, me perguntaram por que eu não fui para antropologia. Será que patrimônio só tem nos espaços brancos? Será que no espaço negro não tem patrimônio cultural? E como tem, né, minha irmã? E belíssimo. Né? E aí, um fato maravilhoso, no 4 de maio de 2019, quem nós recebemos na Pedra? Um grupo da Umbanda. Né? Eles ligaram para mim, entraram, né, que nós temos o perfil, né, digital da Pedra. Eles queriam fazer uma visita a um grupo. E acertamos. Só sendo que no final eles desistiram porque o tempo não estava muito bom. E remarcamos. E remarcamos exatamente no dia 4 de maio, que era o aniversário de tombamento da Pedra. E eu não me atinei. Quando chega aquele ônibus com o povo de Umbanda para fazer a festa do tombamento da pedra, e não foi nada programado, certo? Tinha um grupo de terreiros da nação Angola, Jeje, Queto, que estava a fazer o Ossé. Eles fizeram o Ossé e depois aguardaram o povo de Umbanda chegar para fazer a cerimônia deles. Foi a coisa mais linda do mundo. Né? E esperamos, né, que depois que essa pandemia passar, nós possamos estar, o povo de Queto, Jeje, Umbanda, todos juntos reverenciando esse monumento que é sagrado. Podemos já fazer esse movimento, já começou aí, você já falou, marcar esse encontro para a gente comemorar essa vitória. Né? A vitória desse momento que estamos passando, né? O axé está nos sustentando, está nos mantendo em pé, firme. Ai, gente, eu estou tão emocionada. Boa noite. Aqui é Caio, filho de Carla. Ouvindo esses relatos, imediatamente eu fiz ligação com esse movimento que está acontecendo no Abaeté.
e o quão importante foi essa iniciativa do tombamento da pedra para poder mostrar ao povo negro, ao povo de Axé, que nós temos forças para poder fazer os nossos movimentos para reivindicar o direito que essa terra tem de preservar, em primeiramente, a natureza, que a natureza é o orixá também, o orixá que nos dá vida, nos dá saúde, nos dá frutos e água para beber. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Falamos tanto de Xangô, e o que é Xangô para a sua vida? Na minha vida? Ah, que pergunta difícil, viu? Acho que Xangô me move, né? De uma forma, acho que não me deixa nunca ficar triste, né? Me dá sempre força para eu prosseguir, né? Quando eu desenvolvi essa pesquisa, eu passei por uma fase na minha vida que foi muito difícil. Para mim, Xangô é ancestralidade. E por que foi difícil? Em 2012, eu perco meu pai. E eu não conseguia entender muito a morte. Meu pai era a pessoa mais importante da minha vida, certo? Então, eu acho que o candomblé não é religião, é um movimento civilizatório, uma filosofia. E eu queria entender o porquê, quando alguém morre em África, é uma festa, certo? Então, quando eu comecei a estudar a Pedra de Xangô, foi naquele momento que eu estava querendo um sustentáculo. Eu passava a noite acordada, tomando conta de meu pai. E eu gosto muito de escrever, eu gosto de poesia. Então, o meu consolo era ficar escrevendo, era descobrir, porque eu digo, não, eu preciso ser forte. E eu queria entender. Aí comecei a estudar Yorubá, etc. E tal, a filosofia africana, né? Porque ninguém me respondia. E quem me respondeu, essa dor que eu sentia, foi a filosofia africana. E isso foi tão marcante, foi tão marcante que meu pai era tudo na minha vida, certo? E estudar filosofia africana me fez eu entender a morte de um modo suave, de um modo leve, né? Então, Xangô me possibilitou o estudo da Pedra de Xangô, que eu fosse uma pessoa mais forte. Quando eu chegava nas comunidades de terreiro e que ouvia aquelas histórias de superação do pai de santo, do religioso, eu dizia, ó, eles que estão me alimentando, que estão me dando força. Entendeu? E aí, no final, em 2014, quando eu entro na faculdade, eu tomo um outro baque. Minha mãe também falece. Né? Eu me lembro que quando eu estava a realizar, que eu era coordenadora do primeiro seminário para apresentar à cidade a Pedra de Xangô, eu levei 5 meses no hospital espanhol. Eu saía do trabalho e ia dormir com minha mãe. E nesse dia eu saí para pegar uma roupa, porque eu tinha um seminário. Aí minha irmã, venha para o hospital. Às vésperas, minha mãe estava morrendo. E no outro dia era o seminário. Aí ela foi para a UTI. Eu disse, vai ser o que os orixás quiser. E eu ficava numa tranquilidade na porta do UTI lendo. Aí minha irmã fez, eu não te entendo. Você está nessa serenidade toda. Eu digo, tô, minha irmã. E aí, minha mãe não morreu nesse dia. Ela morreu, eu fiz o seminário. Ninguém sabia que eu estava estraçalhada, estava toda bela, toda bonita, poderosa. Certo? E no dia 15 de agosto, no dia de Nossa Senhora da Boa Morte, minha mãe falece.
o seminário foi no dia 6. Então, para mim, Xangô é esse orixá que me move, que segura na minha mão quando eu estou mais fraca, quando eu estou mais frágil. Então, eu não sou do axé, mas eu tenho ancestralidade no sangue, no peito, na cabeça. E enquanto eu estiver viva, eu vou lutar para que aquele lugar seja preservado cada vez mais. É Axé, isso. axé. Nossa, não tenho mais o que dizer, porque foi muito forte. Agradecemos o seu relato da sua história, né, da sua família, que é Pai Xangô, esse Pai justo, né, que nos consola e com seu machado corta todo o mal. Ah, minha irmã, é uma honra para a gente a sua presença. Estaremos no YouTube, né, com essa live logo mais tarde, né, e tu pode compartilhar, com certeza todos irão adorar, porque foi lindo, está maravilhoso. E eu gostaria que você nos desse mais uma honra, mais um presente de fazer a nossa oração, né, para a gente encerrar esse momento. Infelizmente tem que acontecer, mas teremos um próximo, com toda certeza, e desde já agradeço, gratidão, gratidão. Né? Eu quero aqui, antes, responder a Caio, que a semana passada um grupo de coletivos, como o Fórum Permanente de Itapuã, o GT da Pedra de Xangô, e outros, né, ingressaram com o pedido de tombamento da Lagoa do Abaeté pela Fundação Gregório de Matos e já foi aprovado no mesmo dia, por unanimidade, pelo Conselho de Cultura. Né? E o pedido era que usasse a mesma metodologia do Parque em Rede Pedra de Xangô, porque a gente não quer apenas a preservação da lagoa, mas todas as manifestações culturais das ganhadeiras dos pescadores, né? E aí nós estamos na luta, porque a Lagoa do Abaeté também vai ser tombada. É patrimônio nosso, é patrimônio cultural da nossa cidade. Certo? Mais uma então, vitória. eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui me ouvindo. É muito bom, sempre bom falar da Pedra de Xangô. Quero pedir a vocês que nos acompanhem nas redes, principalmente no perfil do Instagram da Pedra de Xangô, porque a gente amassa pão todo dia. A gente não pode vacilar, certo? Então, e cada um alimentando o outro, certo? Agora nós estamos com a Lagoa do Abaeté, a Lagoa do Abaeté é nosso, e tudo é nosso, todos os espaços verdes dessa cidade é nossa, e precisamos lutar pelo Lagoa do Abaeté, Parque São Bartolomeu, e todos os espaços verdes dessa cidade. Certo? Então, eu agradeço, foi maravilhoso, amei sua recepção, e eu gostaria que você terminasse tocando os tambores, né? Para os nossos orixás. No seu cajado bateu na pedra, saiu faísca e o trovão anunciou. Caô, caô, que é a solicitação que apareceu aqui pra gente. Então, meu povo, como estamos? Olá, minha irmã, que linda, que maravilha. Seja Olá, boa noite. Boa noite, eu sou Carla. Não estou te ouvindo bem. Não está me ouvindo bem? O que é que eu faço? Melhorou agora? Deixa eu aumentar um pouco. Ainda não. Deixa aqui ajustar. Vou trocar o fone. Como está aí, vai nos dizendo, nos orientando como é que está a nossa live, vocês estão ouvindo direitinho? Precisamos estar juntos, então vamos estar todos juntos nessa live. Agora sim, agora sim. Irmã, axé, axé. Então, minha irmã, aqui está presente,
É com muita alegria que nós estamos aqui. Quer baixar um pouquinho só o seu celular, pegar mais um pouco e essa beleza Tá bom, completa. tá bom assim? Maravilhoso. Então, eu quero boa noite a todos e a todas, boa noite, seguidores da Lume, os irmãos. Eu quero agradecer o convite para estar aqui falando sobre a Pedra de Xangô, é sempre uma honra. E antes de falar sobre a Pedra de Xangô, eu preciso pedir licença à ancestralidade, né, aos orixás, aos vodus e quices e caboclos encantados. E depois dessa bela abertura, eu não vou ficar atrás, né, querida? Então, eu trago para aqui para vocês uma poesia que eu acho assim, muito linda, o Espetáculo dos Deuses. E eu vou ler aqui para vocês. Amanheceu, abri a porta, dirigi-me ao tempo em agradecimento. Neste momento, passava o vento, sussurrando, correndo, balançando as folhas, mostrando as cores do nosso fundamento. Fiquei deslumbrada, o espetáculo continuava. Pássaros e galos cantavam, gente na rua passava. Eu no sol me banhava, sentindo-me abençoada com a grandeza do espetáculo que o Senhor do céu me mostrava. De repente, desceram como lágrimas, tênue e prateado, orvalho d'água, que Deus do céu de lá me jogava. Depois, o sol se escondeu, nuvens escuras apareceram, encantada e fascinada. Eu voltava para dentro de casa para fazer análise do espetáculo que Deus me deu. Esse poema é de Vanise Sena, mais conhecida como Dona Branca. E hoje estou aqui para falar de um espetáculo no miolo da cidade de Salvador, que é a nossa Pedra de Xangô de Cajazeiras. Lembrando também que na nossa cidade existe uma outra Pedra de Xangô, tão querida quanto a Pedra de Xangô de Cajazeiras, que é a Pedra de Xangô do Parque São Bartolomeu, que merece também toda a nossa reverência, certo? Então, está me ouvindo bem? Ótimo, está perfeito, fique à vontade. Então, eis aqui a nossa Pedra de Xangô, que é um monumento lítico que possui mais de 2 bilhões de anos, né? Ela fica no miolo de Salvador, entre Fazenda Grande 2, Fazenda Grande 3, 4, Estrada Velha do Aeroporto e Cajazeiras 10. Em 2005, um fato dramático aconteceu naquelas ações. Essa pedra quase foi implodida para dar lugar à Avenida Cisvalente, quando o povo de terreiro se rebelou e, como eles próprios dizem, saiu para salvar a Pedra de Xangô. A Pedra de Xangô ela está localizada numa área de remanescente de bioma de Mata Atlântica, né? E também numa área remanescente de quilombos. Ela é considerada morada dos índios, tupinambás, dos orixás, dos voduns, dos inquices e dos encantados, né? Para o povo de Santo, ela é o centro de convergência de diversos rituais públicos